Olá, senhoras e senhores, lindos e lindas do mercado de beleza, sejam muito bem-vindos aí a mais um Domingo o nosso Domingo Digital. E hoje, não menos especial do que os demais domingos, nós vamos continuar com a nossa série de tráfego pago para o mercado de beleza, tá? A ideia dessa série é a gente ajudar os profissionais, os salões, as clínicas de estética, enfim, no geral, todo mundo que trabalha de alguma forma com o mercado de beleza, a gente aprendeu a utilizar aqui as ferramentas de tráfego pago para gerar negócio, né? Lembrando que essas aulas, elas vão abordar alguns pontos de estratégia, alguns pontos de criatividade, mas o foco principal é como a gente faz o tráfego pago? Como é que eu consigo criar anúncio? O que eu tenho que acessar? Né? E lembrando que, em especial, nós estamos acertando aqui os detalhes de configuração da plataforma e tudo mais, e agora nós vamos começar a entrar no dia a dia mais estratégico, né? De como que a gente utiliza aquelas ferramentas que, de fato, levam a gente aonde tem que chegar. Tá bom? Vamos pensar aqui da seguinte forma, tá? Eu trouxe pra gente aqui o nosso calendário só para lembrar vocês de que a gente começou lá no dia 3 com a introdução, onde eu mostrei as possibilidades. Depois, no dia 6, a gente falou que foi quarta agora passada, a gente falou sobre como configurar a plataforma. E agora a gente vai entrar numa ferramenta chamada de ferramentas de públicos, tá? Essa ferramenta dentro da plataforma de anúncios do Facebook e do Instagram é hoje a nossa principal ferramenta estratégica, a ferramenta onde a gente configura as segmentações para poder levar aquele nosso anúncio, aquela nossa comunicação até o consumidor correto, tá? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção, já separem o caderninho aí de vocês para tomar nota, e lembrando que qualquer dúvida, meu Instagram aparece aqui para vocês, tá? O Cavalcante Fê, @Cavalcante Fê, pode me mandar dúvidas lá, também tem o meu site, enfim, tudo isso vai aparecer na tela para vocês aqui, fiquem super à vontade para entrar em contato comigo, ou se você também está assistindo aí direto no YouTube, é só acessar aqui embaixo, as descrições do nosso vídeo tem todos os detalhes também de como a gente pode continuar tirando dúvidas aqui sobre essa jornada, tá bom? Vamos aqui então voltar para a nossa plataforma. O que acontece? Tá? Aqui dentro da plataforma, eu vou até mostrar para vocês aqui. Tá? A gente volta ali na página inicial, lembrando, business.facebook.com, né? A gente acessa a nossa página inicial, a gente já criou a conta de anúncios, já configurou todo o negócio, os meios de pagamento e tal, mas uma das coisas que eu gosto de, antes da gente já ir atacar os anúncios de cara, é a gente configurar principalmente as segmentações, porque lá na hora de a gente criar os anúncios vai ficar muito mais fácil da gente visualizar e rodar os anúncios pensando mais no criativo do que necessariamente na segmentação. Então eu gosto de separar um tempo para literalmente a gente pensar em quem são as pessoas, quais são os perfis e quais as possibilidades que eu tenho para alcançar o público correto da forma correta, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Aqui dentro a gente pode vir tanto no menu expandido, como vocês já conhecem, tá? E aqui dentro eu tenho a ferramenta públicos que está já nos meus atalhos aqui, mas se você descer a tela aqui um pouco mais em anunciar, também tem ela aqui. Ou ela vai aparecer aqui ao lado também, tá? No gerenciador do Meta aqui, ó, vai aparecer aqui ao lado dos públicos, tá? Mas a ideia é, se você não tiver nenhum deles, o principal onde sempre vai estar é aqui, ó. Venho no menu expandido, desço a tela aqui em anunciar e dentro de anunciar eu tenho públicos, correto? Entrando aqui na nossa ferramenta, nós vamos encontrar aqui, ó, 4 botões para quem nunca fez nenhum tipo de criação de público, tá? E para quem já fez, os públicos vão aparecer aqui na tela, vai aparecer daqui a pouco para vocês aqui também, porque a gente vai criar junto, então não se preocupe que todo mundo vai chegar na mesma página. O que é importante da gente entender sobre os públicos, tá? Basicamente a gente está falando do seguinte: o Facebook ele tem como criar audiências, né, e personalizar essas segmentações para que você diga a ele quem são as pessoas com quem você quer falar, para que ele exiba o seu anúncio para essas pessoas. Então, de forma muito simples, a ideia é que você configure esses públicos aqui e na hora de você clicar lá em criação de anúncio, você só vai lá e seleciona quem são essas segmentações, tá certo? E aqui, ó, nós temos 4 grandes possibilidades, tá? E aí a gente vai entender, vai utilizar principalmente essas duas daqui de cima, tá? Eu gosto bem de utilizar essas duas aqui de cima como questões mais estratégicas, e essa público salvo aqui de baixo é muito mais por uma questão de gestão, para facilitar um pouco do nosso dia a dia ali na hora de trabalhar com a ferramenta, tá bom? Vamos olhar aqui então para o primeiro item deles, onde tudo começa, tá? Que é o nosso público personalizado. Deixa eu trazer para vocês uma coisa muito importante sobre qual é a diferença de um público personalizado e do tal do público nativo, tá? Existem também os públicos nativos. E aí qual é a ideia? Aqui é muito simples, tá?
Imagina que o público nativo é quando você diz para a plataforma quem é o seu público. Então, na hora que você está criando os anúncios lá e você seleciona os interesses, por exemplo, baseados em beleza, em pessoas que estão interessadas em cortes de cabelo, em alguns profissionais ou em páginas que falam sobre beleza, você está falando para o Facebook através dessas configurações quem é o seu público e é ele quem vai caçar pessoas que tenham interesses em comum com aquelas descrições que você colocou, tá certo? Agora, o que é um público personalizado? Personalizado é quando o Facebook parte de algum tipo de base que eu tenha noção de quem seja. Então, quando eu pego um Excel meu com, por exemplo, o mailing dos meus clientes e carrego isso no Facebook, eu estou falando para o Facebook que aqueles são os meus clientes, por exemplo, dos últimos 6 meses. E o Facebook vai lá, encontra essas pessoas no meu mailing dentro da plataforma e eu consigo mandar um anúncio para elas, tá? Outro exemplo de público personalizado é, eu consigo gerar um público personalizado de pessoas que se engajaram com o meu perfil no Instagram. Então eu posso selecionar lá o meu perfil no Instagram, ele vai encontrar essas pessoas, vai juntar essas pessoas num único público, num único bolinho ali, e eu vou poder mandar um anúncio para essas pessoas. Então, ao invés de eu estar indo lá e colocando qual é a idade, o gênero e tal, eu já dou essa informação no Facebook, o Facebook já encontra essas pessoas e eu consigo direcionar o meu anúncio para elas. Ou seja, o que é importante a gente entender é que o personalizado parte de um insight de negócio meu. Eu estou falando para o Facebook quem é o meu perfil, quem é o meu público, né? A partir do meu perfil, da minha base de clientes e outras opções que a gente vai ver aqui. Então é importante a gente separar aqui, e aí, em especial, quando a gente está falando lá daquele público do Instagram que eu comentei com vocês, é importante só a gente saber que é por isso que eu tenho que olhar para a aula anterior, lá para a aula 2, na configuração da minha conta de anúncios, da minha conta de gerenciador de negócio, para que eu consiga cadastrar o meu Instagram aqui, senão a gente não consegue usar essa ferramenta, tá bom? Vamos olhar aqui então para as possibilidades que a gente tem aqui dentro do criação do público personalizado, tá? Quando eu clico aqui, ó, aparece essa caixinha e aqui estão todas essas possibilidades. Algumas mais avançadas, outras mais simples, e as mais simples já dão muito resultado, já geram muitas possibilidades pra gente, tá? Vamos dar uma olhada aqui quais são elas, tá? A primeira delas que a gente tem aqui é do site. Para o site, a gente precisa instalar o Pixel, e o Pixel eu vou chamar um conteúdo à parte só dele, porque ele tem uma forma simples de instalar, mas o correto do Pixel é você instalar ele dentro de suas possibilidades, criando eventos, criando jornadas dentro do meu site. Isso aqui é um pouco mais complexo e eu sei que não são muitas pessoas do mercado de beleza que utilizam o site, eles utilizam principalmente o Instagram como receptivo de suas campanhas. Então não precisamos dar muito foco nele aqui, mas o que é importante eu saber? Eu consigo criar um público personalizado a partir de comportamentos específicos do meu site, sim. A pessoa que só viu um conteúdo no meu site, que interagiu com um conteúdo em específico, ou que, por exemplo, se eu tenho um e-commerce, interagiu com um carrinho de compra, ou entrou numa jornada e efetivamente comprou, eu consigo juntar esses públicos. Então eu quero só falar com quem colocou no carrinho de compra, mas não converteu no final. Eu consigo juntar um público disso. Esse público, inclusive, eu consigo instalar uma ferramenta que fica acumulando esse público para eu fazer o tal do remarketing lá. Então todo mundo, diariamente, nos próximos 30 dias, que colocarem algo no carrinho e não responderem à compra daquele carrinho, eu posso ir lá e fazer um público personalizado disso e atacar com um anúncio de remarketing essas pessoas, tá? Isso também é possível. Aí o que é importante eu saber? Que para eu conseguir fazer isso, eu preciso ter o Pixel instalado aqui, tá? Isso daqui é extremamente importante. Tanto quando eu paro o mousezinho aqui em cima, ó, do itemzinho de dica que ele dá aqui, ele fala que eu tenho que instalar o Pixel para isso, tá? Então não se preocupem, a gente depois vai entrar no detalhe e não é muito o nosso foco. O nosso foco em especial vai estar onde? Na ferramenta de lista de clientes, que eu vou mostrar para vocês aqui, nas ferramentas de conta do Instagram, nas ferramentas de vídeo. Essas são as 3 principais ferramentas que hoje o mercado de beleza pode utilizar, que dão muito punch para o nosso negócio, tá? E aí vamos olhar em especial para elas. O que é a lista de clientes? A lista de clientes nada mais é do que eu pegar um Excel meu com informações dos contatos dos meus clientes e colocar isso, carregar isso aqui no Facebook. Quando eu carrego isso no Facebook, o Facebook faz um match da base do Facebook, né? Instagram, Facebook e tudo mais,
com aquela minha lista de clientes e encontra essas pessoas e separa esse grupo de pessoas num único arquivo ali para eu poder escolher na hora de segmentar e mandar o meu anúncio para elas, tá? Então dá só uma olhada que interessante. Eu consigo, por exemplo, separar os clientes que compraram comigo nos últimos 6 meses e mandar um anúncio para eles. Ou, por exemplo, o mercado de cabelos. Poxa, eu consigo separar pessoas que cortaram curto, pessoas que são morenas iluminadas, pessoas que acabaram de fazer naquela semana, por exemplo, algum tipo de processo químico, uma coloração, mesh e tal, e eu mandar uma proposta de um conteúdo, por exemplo, para aquelas pessoas de tratamento. Tudo isso são ferramentas poderosas onde eu consigo chegar até pessoas em específico, tá? Então essa daqui é uma ferramenta que a gente vai usar bastante. A outra é de vídeo. Eu consigo segmentar o comportamento das pessoas a partir dos vídeos que eu tenho dentro do meu perfil no Instagram, dentro da minha página no Facebook, por exemplo. Então se eu quiser segmentar para pessoas que viram 5%, 10%, ou 100% de um vídeo meu, por exemplo, no Instagram, eu consigo selecionar todos esses vídeos, o Facebook vai lá e encontra quem viu, por exemplo, 50% disso, juntar um público e eu mandar um anúncio para essas pessoas, falando para ela, poxa, se você não viu essa informação aqui no vídeo anterior, dê uma olhada nesse outro vídeo agora para ver o que você acha. Brincadeiras à parte, dá pra gente fazer umas estratégias bem interessantes aqui, como por exemplo, eu fazer uma seleção, como se fosse um compilado dos melhores morenos iluminados que eu tenho no salão e colocar uma provocação assim no meio do vídeo. Se você deseja ficar assim também, entre em contato comigo. Brincadeiras que funcionam muito bem, tá bom? E aí, contas do Instagram, existem uma série de coisas que eu consigo utilizar. Públicos que pessoas que salvaram os conteúdos, quando eu posto, elas clicam lá na bandeirinha para salvar o conteúdo, que mandaram um inbox para mim, que se engajaram, que visitaram o meu perfil, enfim. Eu consigo criar públicos a partir desses comportamentos e é isso que a gente vai ver aqui agora, tá? Então, essas são as 3 principais ferramentas que a gente utiliza. Todas as demais, elas têm principalmente relação com a página do Facebook ou, por exemplo, com o catálogo de produtos, né, com compras, que são questões ligadas a e-commerce em específico, não entram muito no nosso dia a dia, tá? Outro item que poderia ser interessante, mas ainda acho que não cabe para a maioria, principalmente dos salões aí, é quando a gente fala de atividades offline, porque atividades offline nada mais é do que eu conseguir integrar o Facebook, né, a plataforma de anúncios do Facebook, a plataforma de anúncios da Meta, com o meu CRM. Então, se eu tenho um CRM, eu faço essa integração sistêmica, lembrando que eu preciso de um desenvolvimento aqui, em alguns casos, alguns e-commerce estão integrados, mas na maioria do que eu conheço do mercado de beleza ainda não. E aí, a partir desse momento, a plataforma conversa em tempo real. E o que é legal, quando o cliente aparece na ponta, o meu CRM tem uma flagzinha lá, tem um ponto de atenção ali, indicando que esse cliente aqui, ó, ele veio impactado por X anúncios e ele demonstra quais são os anúncios que esse cliente recebeu. Então, para eu que estou na ponta, por exemplo, pode ser bem interessante saber que eu mandei uma determinada campanha para aquele cliente e até o quanto custou trazer aquele cliente até o meu negócio, tá? Então, para vocês terem uma noção das possibilidades e o quão fundo dá para a gente ir aí com as ferramentas de anúncio. Mas eu vou olhar aqui em especial para a nossa lista de clientes, tá? A lista de clientes, que é a primeira ferramenta que a gente vai utilizar, ela é bem especial por conta do seguinte: quando eu seleciono ela aqui, ó, qual é a ideia, tá? Eu tenho um passo a passo que ele vai me demonstrar, parece super complexo, mas na verdade é simples. E o que eu preciso entender é que eu vou extrair um Excel lá do meu CRM, tá? Ou preciso ter, às vezes a galera, por exemplo, guarda as informações no próprio Excel. Eu só preciso ter um item de contato desse cliente para facilitar o encontro deles aqui, tá? E como funciona? Eu posso ter o e-mail dessas pessoas, eu posso ter o telefone, a indicação de anunciante móvel é específico para quem tem uma plataforma de gestão, por exemplo, de anúncios online, tá? Não é o nosso caso aqui. Identificação de usuário de aplicativo, enfim. O que a gente tem de interessante? Ter nome e sobrenome, tá? Outras coisas que a gente pode colocar é sobre localizações, por exemplo, estado, país, CEP, ou até mesmo data de nascimento. E por que a gente coloca isso? Por que é interessante, tá? Quando a gente está falando de anúncios, o ideal é a gente ter e-mail e telefone. Se eu tenho e-mail e telefone, eu sei que era aquela pessoa. Ao colocar o e-mail aqui, o Facebook encontra. Mas, por exemplo, outro filtro que pode acontecer aqui, ó, é nome mais sobrenome e data de nascimento. Então, se eu crio um Excel lá com uma coluna nome, uma coluna sobrenome, uma coluna data de nascimento, a ideia é que quantos Fernando Cavalcante nasceram em 23 de janeiro de 88, né? Então a ideia é, a probabilidade de eu encontrar essa pessoa, às vezes é muito mais certa de eu cruzar essas informações. Então é só para vocês entenderem as possibilidades. Mas para nós,
O que é importante a gente ter como critério, e até para vocês terem a conclusão do porquê que muitas pessoas pedem cadastro de e-mail, CPF hoje em dia, é para conseguir colocar, por exemplo, em plataformas como essa, tá? E como que a gente vai trabalhar aqui? Eu vou trabalhar em especial, que é o que eu mais gosto de usar, com o e-mail, né? Porque se eu tenho o e-mail dessa pessoa, além de fazer campanhas de e-mail marketing, eu consigo também utilizar o e-mail para encontrar ela aqui no Facebook. E aí eu vou trazer para vocês aqui, ó, um exercício que a gente precisa fazer, que é bem importante para nós, de como que eu configuro esse Excel aqui, tá? Eu tô com o Excel aqui, deixa eu até fechar ele aqui, ó. Eu tô com o Excel aqui, ó, que é esse Mailing Base 2, tá? Basicamente é um Excel com alguns e-mails que eu tenho aqui de algumas bases antigas, tá? É onde eu cadastrei todos os meus clientes aqui dentro. E o que é importante eu saber? Que eu preciso ter essa base limpa, tá? Tá vendo que esse arquivo está com uma extensão aqui, ó, .xlsx, ou seja, é uma extensão do Excel. Eu vou abrir esse Excel aqui pra gente, tá? E aqui dentro, ó, eu tenho uma lista com todos os e-mails dessas pessoas aqui. Eu tenho um total aqui, ó, de 318 e-mails aqui, tá? O que é importante eu fazer aqui? Em alguns casos, alguns salões, alguns profissionais, eles costumam guardar as informações dessa forma aqui, né? Nome, por exemplo, e-mail, telefone, né? Então, o que acontece que é importante eu ter em mente e organizar antes de eu colocar essas informações lá no Facebook? Eu preciso literalmente organizar essas informações, tá? Vamos supor que você tem um cabeçalho com nome, e-mail, telefone, só para ficar fácil de você identificar. E aí as informações, por exemplo, né? Aqui é o Fernando, aqui é a Ana, aqui é o Pedro, enfim. Tá? E o telefone eu tenho 11 9999 999, tá? O que é importante eu saber? Se eu quero trabalhar só com e-mail, eu preciso limpar essas informações e deixar somente o e-mail aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou excluir qualquer uma das colunas ou outras informações extras que eu tenho e deixar esse Excel literalmente assim, ó, só com os e-mails aqui, tá? Porém, se a gente voltar lá na plataforma do Facebook, o que é importante eu saber aqui, tá? De que eu preciso, por exemplo, aqui, ó, configurar esse Excel de forma muito limpa, utilizando um arquivo .csv ou .txt, que é um separado por vírgula, ou um bloco de texto, um bloco de notas, que também vai ser separado por vírgulas. No nosso caso aqui, dentro do Excel, é mais fácil eu criar um arquivo separado por vírgulas. Como é que eu vou fazer isso? Limpo todas as informações como a gente acabou de fazer, deixo só os e-mails aqui, aí eu vou lá no meu arquivo, salvar como, tá? E na hora de eu salvar esse arquivo aqui, ó, tá? Eu venho aqui e coloco, ó, tá vendo a pastinha que eu tinha salvo aqui era Mailing Base, eu vou colocar Mailing Base 2, eu vou colocar aqui CSV, tá? E aqui, ó, na tipo de arquivo que tá pasta de trabalho do Excel, eu vou trocar essa informação e vou selecionar aqui embaixo, ó, o CSV MS-DOS ou .csv, que é o separado por vírgula, que é isso que ele tá pedindo lá. Tá vendo que quando eu selecionei o outro arquivo sumiu? Porque ele tá filtrando só arquivos de Excel e o CSV é uma outra versão, a extensão dele mudou e eu dou um salvar aqui, tá? A partir do momento que eu salvei, ó, se eu for aqui na minha pastinha, ela tá aqui, ó, o Mailing Base CSV tá aqui. Tá vendo que até o ícone do Excel é um pouquinho diferente aqui, tá certo? O que eu vou fazer com essa base aqui? Eu vou carregar ela lá na plataforma de anúncio do Facebook, tá? Feito isso, eu vou fechar, vou voltar aqui na plataforma de anúncio Facebook e vou seguir, vou dar um avançar aqui, tá? Quando eu vou colocar a informação aqui, ele vai perguntar o seguinte: sua lista inclui coluna para o valor do cliente? O que é esse valor do cliente? Se eu tenho e-commerce, eu posso colocar qual é o valor gasto em média por aquele cliente. Então isso me ajuda a entender qual é o ticket médio associado à compra desses clientes aqui, tá? Isso me ajuda em algumas estratégias de vendas que eu posso utilizar em anúncios. No nosso caso aqui não tem, tá? Essa lista de cliente não contém valor, não tem nada, é só o e-mail mesmo, tá? E aí, antes de eu seguir, tá vendo que está desabilitado aqui, ó? Aqui embaixo apareceu a opção. Ao marcar esta caixa, você aceita os termos de público personalizado? E aí vamos abrir esses termos aqui numa nova aba, só para vocês entenderem do que a gente está falando, tá? Isso daqui é a política de dados, tá, do Facebook. E o que é importante eu ter uma boa noção, uma boa informação aqui, é que literalmente a gente está falando de proteção de dados, tá? De LGPD, ou Lei Geral de Proteção de Dados. De forma muito resumida, ele está querendo dizer o seguinte: escuta, você detém as informações que estão aqui dentro de forma clara e limpa, ou seja, você adquiriu essas informações desse usuário, você não comprou ela de ninguém, você não roubou ela de ninguém, essas informações você recebeu e você tem direito de usá-las?
né? Num geral, sim, porque se o cliente veio e deixou o e-mail dele com a gente no salão, ou se eu tenho isso no CRM, num geral, sim, tá? Mas é importante eu respeitar essa lei. Se você comprou essa base de alguém, saiba que você corre o risco de ser processado, então tome muito cuidado na hora de você fazer qualquer tipo de utilização dessas informações, tá certo? Então, seguindo aqui, onde a gente vai colocar a caixinha, a gente vai marcar ela aqui, tá? E vai dar um avançar. Aí aqui começa o nosso trabalho de carregamento de base. É muito simples, na verdade, tá? Tem essa opção aqui, ó, de carregar a lista, ela já vem selecionada aqui. Eu posso baixar o modelo nada mais é do que um modelo de Excel que eu tenho que configurar, mas é exatamente isso que eu mostrei para vocês. Limpem ele, deixem ele super clean e salvem como .csv, tá? Eu venho aqui em carregar arquivo, vou lá localizar esse arquivo na minha aula de trabalho. No meu caso aqui, está dentro daqui, ó, da minha aula 3. E o meu CSV está aqui, ó, mailing base CSV, tá certo? Selecionei ele, ele aparece aqui. E aí aqui, ó, eu tenho que dar um nome para esse público. Aí eu vou colocar qualquer nome, por exemplo, base clientes 6 meses. E aí a minha ideia, por exemplo, estamos em abril 22. Então eu sei que essa é a minha base de clientes dos últimos 6 meses, contando a partir de abril, tá? Então você pode nomear de forma que fique fácil de você encontrar. Por quê? Porque esse público, todas essas informações desse mailing, você não vai conseguir visualizar elas depois que você carregou ela no Facebook. Ela vai subir lá, vai subir num arquivo único com esse nome, e a única coisa que você pode fazer é lá na criação de anúncios, selecionar esse arquivo aqui. Você não vê quem está lá dentro, de que forma está estruturado esse público, nem nada. A única coisa que você consegue fazer depois é apagar esse público personalizado aqui. Só isso, tá? Então, deem um nome que fique fácil de fazer a gestão, certo? Feito isso, eu também tenho a opção de adicionar uma descrição. Então eu clico aqui em descrição e aí eu posso descrever no detalhe. Então, por exemplo, base de clientes que compraram nos últimos 6 meses no salão. E aí eu posso colocar aqui, tá? Ah, poxa, foram clientes que compraram, por exemplo, só mechas, clientes que compraram, por exemplo, serviço mais produto. Tudo isso eu posso customizar aqui para que eu encontre de forma mais estruturada essas informações depois, na hora de eu trabalhar na gestão. Por quê? Porque quando a gente criar um público personalizado, a gente, na verdade, não vai trabalhar com só. Geralmente a gente vai acumulando, vai criando inúmeros públicos para que essa estratégia fique super robusta, super composta. O problema é que à medida que eu vou criando isso, vai ficando um monte de público aqui e vai me atrapalhar depois na visualização, tá? Mas vamos aqui, ó. Criei essa público base, dou um avançar. Aí ele vai identificar que a única coluna que foi mapeada, que será carregada, é uma coluna de e-mails, tá vendo? Ó? E ele indica, inclusive, se teve erro ou não. Se tem erro, já vai aparecer aqui. No caso, não teve, tá? As informações estão todas certinhas, é só o e-mail de fato que tem aqui, e eu dou um importar e criar. Quando eu dou um importar e criar, ele vai carregar essa lista e tá aqui criado o nosso público personalizado, tá? Super simples, super rápido. E o que é importante eu saber? Tem algumas coisas, tá? Toda vez que eu subo esse público, tem essa informação que vai aparecer aqui até que ele esteja definitivamente pronto. O que é esse preenchendo? É porque o preenchendo é que ele está localizando essas pessoas. Então ele vai lá na nave-mãe, lá nas informações do Facebook, encontra essas pessoas e vai trazê-las todas para dentro desse item aqui, ó, base de clientes dos últimos 6 meses, tá? Então aquela minha lista de e-mails está aqui. Eu não consigo visualizar elas, eu não tenho acesso a nenhum tipo de informação lá, tá? Outra coisa que é importante a gente saber é que tem o nome que eu coloquei, a descrição, que fica fácil de eu entender quem é esse público. O tipo é sobre o tipo, porque lembra que eu tenho outros tipos de público, personalizado, semelhante, salvo, enfim. Ele aparece aqui e aparece qual é a descrição desse tipo também. Então a gente está falando que é um público personalizado de lista de clientes. Se fosse do Instagram, ia aparecer aqui do Instagram engajamento, por exemplo, tá? O tamanho desse público, ele tá aqui, ó, abaixo de 1.000 pessoas. Se tiver mais, ele vai aparecer mais. O abaixo de 1.000 pessoas é por quê? Porque tinha 300 pessoas nessa base pra gente. Então não vai aparecer mais de 1.000 ou a quantidade exata. Ele tem um corte que ele faz nos 1.000 e ele junta tudo que tá abaixo de 1.000 como abaixo de 1.000 pessoas, tá? E tem a disponibilidade. Se você tem um mail muito grande, 20.000, 30.000 pessoas, às vezes ele demora até te liberar o uso, tá? Ele fica aqui, ó, como processando, ou preenchendo, ou pendente. Tá? Então ele deixa aqui um status que você não vai poder utilizar na hora de criar um anúncio, tá? Então feito isso, eu já poderia ir lá na minha plataforma de anúncios, que é o que a gente vai fazer na próxima aula, inclusive, e criar o meu anúncio aqui em especial e carregar e subir esse anúncio aqui tranquilamente utilizando esse público que comprou comigo nos últimos 6 meses.
Simples assim, gente. Lista de clientes é simples assim. O que é importante eu ter na cabeça? Criar estratégias de segmentar listas diferentes. Comprou comigo nos últimos 6 meses, comprou um serviço em específico, comprou comigo e nunca mais voltou. Ou, por exemplo, clientes que compram frequentemente e eu quero fazer uma ação específica para eles. Carregar isso aqui, utilizar isso aqui é um must para as nossas estratégias, tá certo? Vamos para o nosso próximo item de público aqui. Agora não aparece mais aqueles 4 botões como a gente viu da vez passada, tá? Tudo fica aqui, ó, dentro do criar público, tá? Eu venho aqui em criar público e eles estão aqui os 4, tá? Eu vou criar aqui, ó, um público semelhante, tá? Esse daqui costuma gerar algum tipo... Aliás, desculpa, vamos voltar lá. Antes de eu criar o semelhante, eu vou criar aqueles outros 2 públicos de vídeo e o público personalizado de engajamento do perfil, que são bem importantes pra gente aqui, tá? Deixa eu voltar aqui pra gente, ó, público personalizado, nossa caixinha. Então a gente criou lista de clientes, certo? Agora vamos criar o de vídeo. De vídeo também é bem legal, tá? Eu dou um avançar e olha só o que aparece pra gente aqui, ó. Qual é o tipo de engajamento de vídeo que eu quero e essas são as possibilidades. Pessoas que viram pelo menos 3 segundos, pelo menos 10 segundos, que viram todo um vídeo de pelo menos 15 segundos, e aí quando a gente fala de visualizar 15 segundos é porque a gente está falando daqueles anúncios que dá para passar uma mensagem, né? Pessoas que visualizaram 25%, 50%, 75% ou 95% do seu vídeo, tá? Então vamos supor que eu quero trabalhar com pessoas que viram pelo menos a metade dos meus vídeos, tá? Então quem assistiu até a metade ou mais, tá? Eu venho aqui, ó, e seleciono essa opção, aparece o item escolher vídeos e quando eu clico aqui, ó, vai aparecer os vídeos carregados na minha página do Facebook ou eu posso vir aqui, ó, e selecionar, por exemplo, perfil do Instagram. E olha só que interessante, quando eu clico em perfil do Instagram, todo mundo que visualizou um vídeo meu no perfil do Instagram vai aparecer aqui e eu posso selecionar múltiplos vídeos ou apenas um vídeo. Então se eu tiver, por exemplo, uma série de vídeos falando sobre corte, mas eu tenho outros no meio, eu posso ir lá e só selecionar os de corte, por exemplo, tá? Então eu tiro esse e deixo só os de corte. Ou não, eu quero todo mundo de alguma forma que visualizou o vídeo. Eu vou lá e seleciono todos os vídeos. Lembrando que nessa tela vão aparecer aqui alguns, depois eu tenho que ir para a tela do lado e vão aparecer os outros e assim vai, tá? Então eu tenho inúmeras visualizações que eu posso explorar aqui. O que é importante eu saber também é que além dessas visualizações de 50% que estão aparecendo aqui, ó, lembrando que essas aqui são visualizações de 50% já aparecendo para mim aqui, tá? Eu tenho também as informações relacionadas ao Reels, tá? Então meus Video Reels também aparecem aqui, eu posso utilizar eles também, tá? Então feito isso, tudo bonitinho, selecionei essas informações aqui, quais são os vídeos que eu quero, lembrando que eu posso selecionar vídeos do meu perfil no Instagram, vídeos do meu perfil empresarial, de campanhas que eu já subi anteriormente, ou identificação de vídeo quando estou utilizando plataforma terceira, tá? E qual é o perfil, tá vendo? Eu tenho os perfis que eu tenho acesso aqui, então a gente pode vir aqui e acessar isso aqui também, tá? Selecionei isso daqui, eu dou um confirmar, tá? Aí os vídeos aparecem aqui para mim, a opção que eu tinha selecionado 50% está aqui. Retenção é de quantos dias para cá eu quero captar essas informações, tá? Então pessoas que viram nos últimos 365 dias, nos últimos 15 dias, tá? Eu posso selecionar até 365 dias, que é o tempo máximo aqui, certo? Então eu vou pegar o máximo possível aqui, eu quero do último ano todo mundo que visualizou esses vídeos aqui. E aí de forma muito simples, que nem a gente colocou anteriormente, a gente pode colocar aqui uma descrição. Então eu posso colocar, ó, PP, que é público personalizado, abreviação para ficar fácil da gente encontrar, né? PP base Instagram, engajamento de vídeo, tá? E aí vou colocar, por exemplo, o tema dos vídeos. Eu vou colocar todos os vídeos, tá? E aí eu vou colocar aqui, quando a gente está falando de abril, né, de 22, eu vou colocar aqui, ó, abril 22, tá? Sempre para eu lembrar que como eu estou fazendo o vídeo dos últimos 365 dias, é de abril para trás que ele vai pegar. Mesma coisa, eu posso adicionar uma descrição aqui se eu quiser, tá? Clico em criar público, a partir do momento que eu criei o público, ele vai me dar essas opções, podem pular, tá? Porque tem algumas ferramentas para a gente utilizar após, eu posso fechar e aguardar. Então lembrando, mesma coisa, ó, ele gerou o público aqui para mim, só que agora ele apareceu, ó, engajamento de vídeo, tá? E ele tá aqui, ó, o título que eu coloquei e aqui tá preenchendo também, então ele vai demorar um pouco. O que é importante a gente saber é que essas criações de público aqui, elas podem levar até 24 horas para serem totalmente preenchidas, tá? Ele coloca aqui que vai ser preenchida à medida
em que ele vai conseguindo processar isso, mas geralmente leva em torno de menos de 24 horas, aí, umas 12 horas, 6 horas, dependendo do tamanho do público, mas o máximo que deve levar é 24 horas para ele preencher aqui. Por isso que é importante a gente sentar aqui e fazer os públicos e depois ir lá e fazer os anúncios, a estratégia certinha, porque eu já tenho tudo preenchido, tudo bonitinho, tá certo? Então, aqui foi do nosso engajamento de vídeo. Ali também as estratégias são inúmeras. Você pode trabalhar isso de forma muito bem pensada, tá? Outro público personalizado que eu posso criar aqui é da conta do Instagram. E quando a gente vem para a conta do Instagram é muito simples, tá? Quando eu venho aqui na conta do Instagram, eu tenho a mesma coisa que o anterior. Eu tenho os tipos de engajamento. A origem sempre é os meus perfis do Instagram. Então, eu seleciono aqui qual é o perfil que eu quero. E os tipos de engajamento estão aqui, ó. Então, olha só quais tipos de público personalizado eu consigo gerar. Todo mundo que se engajou com a minha conta profissional, todo mundo que se engajou, por exemplo, ou que visitou o meu perfil de alguma forma. Então, uma coisa é engajar com o perfil e todo o engajamento possível dentro daquela conta. Outra coisa, pessoa que visitou só o perfil. Então, as pessoas, por exemplo, só visitaram, mas não engajaram com nada, também vão estar inclusas aqui, tá? Pessoas que se engajaram com qualquer publicação ou anúncio, e aí a gente está falando do seguinte, qual é a diferença desse primeiro para esse segundo? É que dentro do perfil no Instagram não tem só os posts para você engajar. Qualquer clique na internet é um engajamento, é uma ação dentro de um perfil. Então, quando eu vou lá e clico, por exemplo, para ver mais detalhes, para clicar na bio, por exemplo, para clicar no entrar em contato, para clicar em compartilhar o link daquele perfil com alguém, qualquer engajamento, qualquer clique, qualquer ação tomada no meu perfil, é esse primeiro item aqui. Cliques em específico, o engajamento em específico com os posts ou anúncios, é esta opção aqui, ó, tá? E aí eu tenho, além disso, pessoas que enviaram uma mensagem para essa conta profissional, então, ou seja, mandaram um inbox para a gente, tá certo? Então, todo mundo que mandou um inbox, mandou uma mensagem direta, eu consigo separar uma base de pessoas que só trocaram inbox comigo, e pessoas que salvaram qualquer publicação ou anúncio também estão aqui dentro, tá? E eu posso mandar um anúncio para elas. Então, olha que interessante. Poxa, eu quero falar com aqueles meus clientes mais fiéis da minha conta do Instagram. Qual a melhor forma de eu falar isso? Pessoas que se engajaram com a conta, com o perfil? Talvez não. Sabe onde você pode fazer? Ó, pessoas que mandaram inbox, conta também quem te marca em post. Porque quando alguém marca em post, aparece lá no seu inbox que foi feito um stories, por exemplo, marcando o seu perfil, certo? Essas pessoas você encontra aqui. Então, ó, quando a gente está falando de estratégia, tem muitos desses truquezinhos, muitos desses pontos, que depois eu posso montar uma aula especial também sobre isso, mas é aqui que a gente encontra os caminhos de como que eu chego naquele meu público mais inteligentemente, tá? Então, dentro dessas possibilidades aqui, vou trazer um exemplo, tá? Eu quero pegar todo mundo que se engajou aqui, ó, com o meu perfil como um todo, tá? Mesma coisa, seleciono um período, tá? Eu tenho um incluir mais pessoas, ou seja, eu posso colocar isso e mais coisa, então eu quero pegar todo mundo que se engajou com o perfil e todo mundo que se engajou, por exemplo, com ou todo mundo que salvou a publicação, tá? Então a ideia aqui é que eu consiga cruzar. Então eu quero pegar, por exemplo, só os mais fiéis. Vou trazer um exemplo do que a gente estava falando aqui agora, tá? Então, ó, pessoas que enviaram uma mensagem para mim e pessoas que salvam as minhas publicações, essas pessoas são o nosso must. Então eu posso vir aqui e incluir mais pessoas e ficar incluindo mais público para acumular esses perfis. Então vamos trazer essa estratégia aqui. Eu quero aqueles mais engajados no meu perfil, tá certo? Então eu venho aqui, seleciono essas duas opções, certo? Últimos 365 dias para ambos. O nome desse público que eu quero colocar aqui é a mesma coisa. Público personalizado, engajamento Instagram. Eu vou colocar aqui, ó, mais engajados, tá? E aí, mesma coisa, abril 22. O que é importante eu saber aqui, que eu estou lidando com as pessoas que mais se engajam com o meu perfil, porque são aquelas que mandam inbox e aquelas que salvaram uma publicação minha, tá certo? Crio o meu público aqui, mesma coisa, vai fechar a janelinha, vai salvar o público, vai me dar as opções de fazer mais coisas, mas não quero agora. Ele vai subir aqui, ó, só que agora como engajamento do Instagram, preenchendo, e aí daqui a pouco tudo isso vai estar liberado pra gente. Na nossa próxima aula a gente vai ver quantas pessoas tem aqui e como que a gente vai trabalhar esse anúncio. Lembrando que eu vou fazer um anúncio aqui e a gente vai acompanhar o resultado dele e tudo mais, certo? Vamos seguir aqui para o nosso próximo item, tá? Então, ó, só pra gente saber, de público personalizado, os nossos principais, lista de clientes, vídeos e conta do Instagram, check it, tá? Qualquer dúvida, me manda um inbox, a gente vai construindo. Lembrem-se de pausar esse vídeo, fazer com calma, e aí vocês vão encontrando os caminhos. Mas essas são as ferramentas must para a gente conseguir chegar no nosso resultado, certo?
Agora vamos para o segundo item aqui, que é o público semelhante. Esse parece ser um ponto um pouco mais complexo, mas na verdade ele é simples, tá? As estratégias que tem por trás dele são de fato muito interessantes para qualquer campanha, tá? E quais são elas? Vamos lá para público semelhante, o que é importante a gente saber aqui. A primeira coisa que a gente trabalha com público semelhante, o conceito dele é, ele quer transformar uma base pequena, às vezes, ou específica de um determinado público, em uma base muito maior para que eu consiga chegar em pessoas que tenham comportamentos semelhantes ao daquela base. Então vamos supor aqui, ó, eu vou, por exemplo, eu tenho um público personalizado lá de uma lista de clientes que eu criei, tá? Que são dos clientes que sempre visitam o meu salão e que compram comigo, principalmente, os serviços de coloração. Então, geralmente, quem compra coloração sempre gosta muito de coloração, certo? Essas pessoas que compram comigo têm um perfil de compra, por exemplo, específico, um poder aquisitivo específico, um tipo de coloração que elas buscam específico, em determinadas regiões, gostam de determinadas marcas, tem um comportamento ali, certo? Muito próximo, muito peculiar entre elas. Então vamos supor que essa minha base tenha lá os 300 clientes que a gente viu. O que o público semelhante faz? Ele vai olhar para essa base e pegar o comportamento dessas pessoas aqui, fazer um cálculo para entender qual é esse comportamento-chave, quais são os interesses em comum dessas pessoas, os gostos, e aí se eu vier aqui e selecionar como fonte o público personalizado para trabalhar o público semelhante, ele vai caçar no Brasil inteiro pessoas que tenham comportamentos semelhantes aos daquele público e vai trazer isso numa base para a gente. E o que é importante eu ter em mente aqui, ó? Vou trazer um exemplo. Se eu vier aqui selecionar na minha fonte de dados, tá? As minhas fontes estão aqui. E aí, lembrando, isso aqui são todos os itens, vai aparecer um monte de coisa aqui, porque são os itens inteiros lá da minha conta, tá? Então, por isso que o nome que a gente coloca aqui é importante, ó. Eu vou pegar ali, por exemplo, a minha base de clientes dos últimos 6 meses, tá? Vou digitar aqui, ó, base... Ó, apareceu aqui, ó, base cliente 6 meses abril, público personalizado, tá vendo, ó? Então, as minhas bases, as duas apareceram aqui. Eu vou selecionar essa do público personalizado dos meus clientes, tá? E aí ele pede para eu selecionar um país. Por quê? Porque o público semelhante, ele parte de um país em específico. Então, eu quero, no Brasil, aquele 1% de pessoas que tem um comportamento mais próximo dessa minha base aqui. Então, eu vou selecionar aqui, ó, Brasil, tá? E aí, a partir do momento que eu selecionei, vai aparecer um número aqui, ó, tá vendo? Ó, 1.800.000 pessoas. Por quê? Porque a gente tem algo em torno ali de 150, 170 milhões de pessoas conectadas em aplicativos do Facebook como um todo. Ou seja, Instagram, Facebook e WhatsApp, tá? Se a gente está falando que tem 170, 180 milhões, se eu olho para 1% dessa base, é 1.800.000. Então, olha que interessante. A ferramenta do público semelhante, ela vai pegar o comportamento em específico daquela minha base do público personalizado que eu carreguei lá, daquela minha lista de clientes que compram coloração comigo, vai olhar para essas 300 pessoas e vai localizar de acordo com o que eu der de parâmetro aqui, ó, 1% ou 2%, por exemplo, ou 3% ou 10%, de pessoas que tenham um comportamento muito próximo, semelhante ao daquela minha lista de clientes. Então ele transforma uma base que é de 300 numa base ali, por exemplo, aqui no 1%, de 1.800.000 pessoas. E aqui mora uma das estratégias mais relevantes para a gente em estratégia de comunicação e tráfego pago, tá? Por isso que a gente consegue alcançar pessoas que tenham um perfil muito específico, por exemplo, tá? Então eu vou trazer um exemplo de como isso é legal. Poxa, eu tenho o meu salão, eu estou numa determinada região de São Paulo, eu vou lá, pego essa minha base de clientes, carrego essa minha lista de clientes aqui, ó, dentro dessa minha base, utilizo um público semelhante de 1% que vai transformar essa minha base de 300 numa base de 1.760.000 pessoas com comportamento similar, e além de tudo isso, eu ainda posso jogar os interesses da plataforma, os tipos de comportamento, a segmentação por geolocalização que a gente já vai ver aqui. Então dá só uma olhada nas possibilidades que eu tenho, onde eu transformo essa base de 1.700.000 pessoas numa base de clientes super interessante, não é mesmo? Então, vamos lá, a gente selecionou a nossa base aqui, selecionei qual é o país, Brasil está aqui, coloco 1%, lembrando, quanto maior é a porcentagem, maior é o público, e aí eu tenho que tomar cuidado para não gerar um público com uma porcentagem muito alta, porque para você impactar
8 milhões de pessoas, você vai precisar de muita grana. Então a gente está lembrando que a gente está começando, a gente não quer gastar muita grana, vamos começar ali ó, com o nosso 1%, 1.800.000 pessoas, já é um público super relevante, já precisa de uma certa grana para impactar 100% delas, e eu não quero impactar 100% delas porque eu ainda vou jogar outras ferramentas de segmentação para transformar esse público num público mais estratégico ainda, tá? Então vamos seguir aqui, ó. Fiz isso, eu dou um criar público, este público em específico eu não ponho um nome nele, por quê? Porque ele vai aparecer aqui ó, com o título próprio escrito aqui, ó, semelhante Brasil 1%, tá vendo? Base de clientes dos últimos 6 meses, que foi essa base que eu utilizei aqui, tá certo? Então ele mesmo ó, já nomeou esse cara aqui com o nome desse cara, só coloca aqui ó, o semelhante 1%, tá certo? Então o público semelhante tem várias estratégias que eu posso ensinar para vocês, estratégia de mídia de escala, enfim, outras estratégias mais avançadas, que é o que de fato dá resultado, principalmente em estratégia de lançamento de produto e tudo mais. É essa ferramenta que muitas pessoas utilizam, certo? Mais um gole. A água aqui para hidratar a garganta. E aí, o que acontece? A sua estratégia é literalmente ficar pensando nessas possibilidades e criando esses públicos, carregando esses públicos aqui, para que você sempre tenha isso muito atualizado, né, essas estratégias, perfis e tudo mais, certo? O que a gente vai fazer aqui que vai ajudar a gente a facilitar lá na gestão do dia a dia na hora de criar o anúncio? É que eu posso utilizar esses públicos cruzando, excluindo e incluindo. Então, por exemplo, eu posso fazer um anúncio usando a minha base de público semelhante aqui, mas excluindo a base original. Por quê? Lembra que esse público de semelhante que a gente está falando aqui, ele utiliza a minha base de clientes dos últimos 6 meses como base para fazer esse público semelhante de 1%, né? Então, os 300 que estão lá na minha base estão inclusos nesse 1.700.000 aqui. Tá? Então eu tenho que tomar cuidado na hora de fazer essas segmentações. E o que é mais importante, tá? Lembrando que a gente vai fazer agora um público salvo, ele vai abrir a segmentação lá no fluxo de criação de anúncios, mas como está tudo preenchendo aqui, só na próxima aula a gente vai conseguir ver de fato os efeitos disso. Mas eu vou mostrar para vocês aqui uma pitadinha do que a gente vai ver na próxima aula, do que é possível ser feito, tá? A próxima ferramenta que eu tenho aqui é o público salvo, que é a ferramenta que a gente vai utilizar bastante, tá? Quando eu abro ela aqui, o que ela vai fazer? Ela vai abrir a ferramenta de segmentação da criação de anúncio. Então ela vai estar tudo aqui dentro. Tudo que a gente pode fazer de segmentação, ó, tá dentro dessa tela aqui. E o que é importante eu ter em mente? Eu divido essa tela aqui, ó, basicamente nessa linha roxa. Da linha roxa para o nosso lado direito da tela aqui, a gente está falando de umas descrições que vão aparecer falando um pouco sobre o seu potencial alcance de público, mas o que a gente vai utilizar muito é uma ferramenta que vai aparecer aqui ao lado, que é o potencial de resultado desse público, tá? Então, ó, o tamanho estimado do público atualmente, do jeito que a segmentação vem como padrão, que é para o Brasil inteiro, é de entre 146 milhões de pessoas e 172 milhões de pessoas, tá? Ou seja, isso é o que deve ter aí no Brasil para a gente trabalhar. Os detalhes desse público a localização é Brasil e pessoas com idade entre 18 e 65 anos, tá? Lembrando que o Facebook ele tem até 13. Se eu clicar em 13 aqui, ó, isso aqui vai lá para os 182 milhões de pessoas, que é o que deu aquele público de 1,8 milhões lá a partir de 1%, tá? Então o que é importante eu entender aqui, ó? Entrei na criação do público salvo, ele abriu a segmentação. Do lado esquerdo da tela a gente tem as informações relacionadas à segmentação, do lado direito a gente tem as descrições e a calculadora de impacto, tá? E a gente vai ver como ela funciona principalmente no fluxo de criação de anúncios. Qual é a ideia do público salvo? Eu criar segmentações e deixá-las salvas para depois eu só ir lá e selecionar elas na hora de criar o meu anúncio, o que torna muito mais fácil o meu dia a dia, tá? Lembrando que os públicos, na hora de eu criar o público, tá? Eu vou dar um nome para esse público aqui. Ele é um pouco diferente desse público semelhante e do público personalizado, porque os semelhantes personalizados são públicos que eu posso utilizar eles diretamente, mas também o público salvo pode cruzar esses públicos semelhantes. Então, por exemplo, aquilo que eu estava falando para vocês, eu tenho um público semelhante e eu não quero trabalhar minha base de clientes, eu só usei a inteligência da ferramenta para usar o comportamento daqueles 300 para criar essa base de 1.800.000, mas eu não quero mandar já para esses meus mesmos clientes, eu só quero novos. Como é que eu faço isso? Muito simples. Eu venho aqui na ferramenta de público, dou um público, por exemplo, o nome para o público, né? Então eu vou colocar aqui, ó, público, tá? Público. Não estou colocando acento, tá, gente? Só para ficar mais fácil. Novos clientes a partir da base 6 meses. E aí eu vou colocar a descrição aqui, ó, só para facilitar. Lookalike, tá? Isso daqui é bem composto, tá, gente? Geralmente eu uso siglas e tudo mais. Eu posso até mostrar um exemplo para vocês, mas vamos colocar assim para a gente achar fácil. Lembrando que a ideia é vocês começarem a usar a ferramenta, tá? Tem um nome para ele. Como é que eu faço para alcançar somente os novos clientes sem impactar os meus clientes atuais, tá? Tá vendo aqui que eu coloquei públicos
personalizados existentes, todos os meus públicos estão aqui, ó, o personalizado e o semelhante, tá vendo, ó? Os públicos personalizados que a gente criou estão todos aqui, minha base de clientes 6 meses está aqui, tá? Vou selecionar ela aqui, ó. E lá no semelhante eu vou selecionar esse 1% que eu queria aqui, tá? Esses dados ainda não estão disponíveis porque os públicos estão carregando, como a gente viu, tá? Mas na próxima aula a gente vai ver. O que é importante eu saber? Que dentro dessa segmentação aqui, ó, eu tenho a minha base de clientes dos últimos 6 meses e eu tenho o meu público semelhante de 1%, certo? Deve dar aqui algo em torno de 1.700.000 pessoas. Mas lembrando que dentro dessa base de 1% tem esses 300. Ele usou como base, mas ele manteve esses 300 lá dentro. Então como é que eu faço para não mandar para esses clientes aqui? Tá vendo que tem uma setinha aqui, ó, para baixo? Se eu clicar nela aqui, ó, eu posso dar um excluir esse público. A partir do momento que eu faço isso, ó, cria uma área excluir público, ele colocou minha lista de clientes aqui, o que significa que esse anúncio, essa segmentação que eu vou fazer aqui, ela vai impactar 100% do público semelhante, mas não vai impactar os clientes que estão aqui dentro dessa base. Ou seja, coisas que a gente pode fazer aqui. Eu posso criar uma segmentação de clientes e excluir, por exemplo, clientes inadimplentes, clientes que eu tive problema. Eu posso fazer, por exemplo, uma lista ali de exclusão mesmo, né, do que eu tenho do dia a dia do salão, e sempre carregar e manter atualizada isso, porque eu não quero trabalhar com clientes inadimplentes, por exemplo, né? Então eu posso carregar e fazer com que os meus anúncios não entrem ali, ou clientes que tive problema de marca com eles, fazer com que os meus anúncios não apareçam para essas pessoas também, tá? Então eu posso excluir essa informação daqui também, tá? E aí, ó, o que é interessante, além disso, eu ainda posso trabalhar com a ferramenta de geolocalização, que eu vou mostrar em específico para vocês, tá? Na nossa próxima aula, só para vocês terem uma noção, quero mandar um anúncio aqui para a Avenida Paulista, em São Paulo, tá? Então, Avenida Paulista, se eu colocar a Avenida Paulista aqui, ó, e eu dou um clique, tá? Ela vai me mandar um anúncio direto lá para a Avenida Paulista. Ele não caiu na Avenida Paulista, coloquei, selecionei errado, deixa eu colocar aqui, ó, Avenida Paulista, peraí. Avenida Paulista. Aqui, ó, Avenida Paulista, São Paulo, tá? Ó, ele tá mandando direto lá na Avenida Paulista, tá vendo? E aí eu posso selecionar um raio bem específico aqui, ó, raio de 1 km, tá vendo? Ele vai cair, pegar a Paulista inteirinha, e aí eu posso usar, por exemplo, umas ferramentas de exclusão de região para fazer com que o meu anúncio só apareça aqui na Avenida Paulista, ou, por exemplo, meu anúncio apareça em específico, estrategicamente ali em regiões específicas e tudo mais, tá? E aí a gente vai ver isso um pouco na próxima aula também. Além disso, segmentação por idade, por gênero, eu venho aqui, seleciono qual é a idade que eu quero, o gênero que eu quero, tá? Os idiomas, lembrando que o idioma, ele é o idioma E, ou seja, as pessoas que falam português, eu posso colocar aqui, ó, português do Brasil, e inglês, tá? Então eu selecionei essas opções, ele vai pegar somente quem fala português e inglês. Se eu tirar e colocar só inglês, ele vai pegar somente quem fala inglês, tá? Então eu tenho que tomar cuidado com a segmentação aqui, se eu não ponho ninguém, ele pega todo mundo. E aí aqui, ó, eu tenho o direcionamento detalhado que a gente vai ver também mais no detalhe na próxima aula, mas eu posso procurar por dados demográficos, então eu tenho inúmeros dados demográficos aqui, a formação dessas pessoas, comportamentos específicos, acontecimento. Então lembra que eu mostro muito em aula, pessoas que estão para casar, onde essa segmentação está aqui, ó, olha, eu quero mandar anúncio de dia da noiva, eu posso pegar aqui, ó, pessoas que estão para casar, ou que estão recentemente casados, tá vendo? Ó? Tudo isso eu consigo trabalhar, pessoas que estão, por exemplo, com interesse em maternidade, ou coisa do tipo, ou que são pais ou mães de crianças mais jovens, devem estar com problema de calvície, enfim, tudo isso são estratégias que a gente utiliza para alcançar o público correto, e aqui a mágica acontece, a mesma coisa está dentro dos comportamentos. Pessoas que utilizam, por exemplo, funções específicas, datas comemorativas como datas de aniversário, pessoas que fazem aniversário nos próximos 90 dias, enfim, eu seleciono essa informação, ela fica aqui, ó, tá? Então eu consigo trabalhar essas segmentações aqui por interesse, e essas segmentações de interesse estão sendo aplicadas no meu público semelhante. Então lembrando que eu tenho 1.700.000 pessoas, mas dessas 1.700.000 pessoas, quantas delas fazem aniversário nos próximos 30 dias? Isso aqui vai restringir, eu vou mandar somente para elas, tá? Então é bem importante para a gente aqui também. E aí aqui eu tenho conexões que ela já não é mais tão usada, mas se eu tenho um aplicativo que ele está integrado com o Facebook, ou as minhas páginas, eu quero mandar só para quem não curtiu minha página, ou para pessoas semelhantes às pessoas que curtiram minha página, eu tenho essas segmentações aqui também, elas já não são mais tão utilizadas, porque elas são específicas para páginas de Facebook. Quem aí ainda utiliza a página do Facebook, aqui está uma segmentação bacana da gente usar, certo? Então feito isso, né, como eu já dei o nome lá em cima, eu dou um criar público salvo, eu criei a segmentação, ó que interessante. Esse público salvo vai aparecer aqui e a partir desse momento eu vou poder utilizar ele num anúncio específico. Lembrando que ele está não disponível porque demora um tempo aqui, ó, para preencher os nossos públicos. A hora que preencher tudo aqui, isso aqui vai ser calculado e vai estar prontinho para eu utilizar, tá certo? Gente,
essa aqui é a nossa ferramenta de públicos. Vamos com calma, vamos pensando direitinho. O que é importante, assistam essa aula, assistam a aula anterior, porque elas são fundamentais, porque na próxima quarta-feira agora a gente vai literalmente imergir sobre o universo da criação do anúncio. A gente vai fazer um fluxo de criação inteirinho e eu vou subir um anúncio meu junto com vocês para vocês entenderem como ele funciona. Acho que isso é essencial para todo mundo saber ali um passo a passo um pouco de como funciona. Lembrando que saber usar a ferramenta é algo simples, tá? Não é algo complexo. Eu faço isso daqui a anos, tenho infinitos cursos aí na plataforma. Para o Facebook tem curso para isso. O grande lance são as estratégias por trás disso. Como eu comentei para vocês, tem algumas estratégias de que ferramenta você usa em que momento, quais são as sequências de anúncios que eu posso fazer. Isso tudo são estratégias que você tem que aprender com o tempo ou tendo um especialista do lado. Por isso que eu digo, se tiver alguma dúvida, me manda inbox, a gente vai trocando informações e detalhes. Cada um tem suas particularidades, cada negócio tem uma particularidade. E o nosso papel é ajudar todos os profissionais do mercado de beleza, os salões do mercado de beleza, a literalmente se desenvolverem e a encontrarem o público correto. Tá certo? Espero que vocês estejam gostando. Não se esqueçam de mandar um feedback. Meu Instagram aqui está na descrição, @cavalcantefê, tá? Também convido vocês a compartilhar esse conteúdo com quem vocês julgam que é importante, o pessoal da equipe de vocês, outros profissionais, outros salões. Acho que o mais importante é levarmos essa informação digital para ajudar todo mundo a posicionar os seus conteúdos. E vamos para cima, porque tem muita coisa ainda para a gente desenvolver, tá bom? Vamos nessa, gente. Qualquer dúvida, me manda lá no inbox e a gente vai se falando. Um super beijo para vocês. Até a próxima. I'm a man on a mission.